Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Bem pessoal, eu havia dito de forma equivocada que estávamos na aulas 4 e 5, mas elas condizem com o material pontual de sucessão testamentária e subsequentemente vai envolver partilha e inventário. Então, houve uma impropriedade meramente na citação das aulas, tá? Estou aqui reforçando e indicando, nós estamos nas aulas 2 e 3, tudo bem? Bem, pessoal, isso aí é um mero detalhe de todo um contexto, de toda a orquestra, isso não vai impactar pontualmente aí para a nossa aula, tá? Vamos aqui aprofundar em si, vejamos. Bem, pessoal, nesse contexto de consequência, para encerrar especificamente essa parte da matéria e já darmos, portanto, a devida atenção no que tange a concorrência sucessória, né, dentro do contexto da matéria ordem de vocação hereditária, coloquei aqui uma figura representativa de um desenho bastante conhecido entre os brasileiros, entre os ocidentais, que é o Simpsons. Não sei se da geração de vocês, da vocação de gosto, mas assisti bastante. Bem, de toda maneira, pessoal, tomando como referência o Homer, né? Todas as pessoas que estejam acima dele são chamadas de ascendentes. Então, no caso, a Mona, né? Nesse contexto de consequência, é a sua mãe ascendente. Subsequentemente, pessoal, todos aqueles que estejam abaixo de Homer, né? Dentro também, dentro de uma conjectura da formação familiar dele, são seus descendentes. Nesse contexto de consequência, Lisa é a sua descendente, a sua filha. Então, a mãe, o filho. Mãe ascendente, né? O pai, mãe, ascendente, os filhos, descendente. Evidentemente, pessoal, a Magde, ela não é, nesse contexto, incluída. Ela é cônjuge, ok? Ela é cônjuge. Na mesma medida e consequência, colaterais. No caso aqui, o Herb, irmão do Homer, né? O Herb é inverso do Homer, né? No desenho animado, o cara mais bem sucedido, etc. E ele não. Então, os colaterais, portanto, nesse sentido de Homer, é o Herb. Então, recapitulando, ascendente é todo aquele que está acima do decúgio no que tange e no que se refere à ordem de vocação hereditária, descendente logo abaixo. O Código Civil, como nós já sabemos categoricamente, ele dá um critério de preferência ao cônjuge ou ao descendente na ordem de vocação hereditária. Nós sabemos disso. Está no artigo 1829. Só que, seja na descendência ou na ascendência, o cônjuge tem a possibilidade clara e translúcida de concorrer. Ok? Vamos mais uma vez, não custa nada olharmos, tá bom? Importante é memorizar. Nesse contexto de consequência, vamos lá, artigo 1829, abre aspas, a sucessão legítima refere-se na seguinte ordem: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, ao cônjuge sobrevivente e aos colaterais. Esse aqui é o quarto grau. Lembrando que aos descendentes cabe a concorrência com o cônjuge, cabe exceções, que vai ser a aula de hoje. Beleza? Tranquilo? Aqui não tem nada demais, nada de mistério. Já sabemos perfeitamente isso. Enfim, aqui é só as colocações pontuais. Bem, pessoal, vamos aqui analisar especificamente as regras de concorrência sucessória. Tá? Vimos especificamente no que tange, no que se refere aos herdeiros necessários, herdeiros facultativos, quem é ascendente, quem é descendente, quem é cônjuge, colateral, etc. Tudo isso você já viu. Bem, pessoal, primeiramente, analisando o artigo 1829, inciso 1, eu coloquei aqui, respeitando, portanto, a redação do dispositivo, o regime de bens aplicável ao caso das exceções no que tange no que se refere à concorrência sucessória. Bem, vou começar pontualmente com vocês ao regime da comunhão universal. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Só um instante, pessoal. Vocação hereditária. Eu acho mais fácil de explicar de primeira. Pronto, está aqui. O regime da comunhão universal de bens. Pessoal, olhando para o desenho, pela teoria dos conjuntos da matemática, né, nós verificamos aqui que existe um ciclo representando um conjunto cujos integrantes é A e B. Aqui
deságua o entendimento na nossa matéria, dando-se, portanto, a entendermos que há a formação de um patrimônio comum. Há, nesse contexto, a formação de um patrimônio comum. Nessa essência e consequência, eu tinha até colocado aqui, só um instantinho, gente. Pronto. Eu tinha colocado, inclusive, esse gráfico. Olha só. A e B formam um patrimônio comum. Nesse caso pontual aqui desse regime da comunhão universal, fica claro, pessoal, que o que é de A é também de B. Só que cuidado, pessoal, cuidado. O próprio Código Civil, ele fala que existe, mesmo nesse regime de bens, da comunhão universal de bens, que inclusive era o sistema popular, legal, né, por assim dizer, o regime popular do Código Bevilacqua, não mais, ele traz umas situações em que o patrimônio ele é incomunicável. Cuidado com isso, porque o aluno ele memoriza que no regime da comunhão universal de bens tudo é de um só. Cuidado. A regra, pessoal, é haver a comunicação. Só que o próprio artigo 1667, depois de uma vírgula, né, lá tem vírgula, põe alguma coisa que a gente vai ver, ele fala categoricamente que cabe exceção no artigo que vem logo embaixo, o artigo seguinte. E qual é o artigo seguinte? É o 1668. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. Então você sabe que, a priori, nesse regime de bens da comunhão universal, existe um acervo patrimonial comum, certo? Existe um acervo patrimonial comum. Só que existem bens que são incomunicáveis por força de lei. Bem, vamos aqui. Artigo 1667 do Código Civil. Abre aspas. O regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com exceção do artigo seguinte. Então, pessoal, essa salada que é formada entre os bens presentes e futuros e bem como as dívidas, ela compete uma exceção. Que exceção são essas, pessoal? É quando formado por bens incomunicáveis. Por bens incomunicáveis. Tudo bem, pessoal? Nesse sentido e consequência, vamos aqui. Onde está isso? No artigo 1668. Olha o que diz. Abre aspas. São excluídos da comunhão, ou seja, por mais que o regime de bens seja da comunhão universal, há expressa vocação legal excluindo-os. Não vou ler todos, tá? Vou focalizar no inciso 1 e no inciso 4 com vocês, tá? Peço-lhes para em casa ler. Tem muita informação para a gente trabalhar ainda. Então vamos lá. Inciso 1, os bens doados ou herdados com causa de incomunicabilidade. Isso aqui é importante que nós vamos analisar daqui a pouco. E os subrogados em seu lugar. Inciso 4, as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com causa de incomunicabilidade. Então veja, pessoal, é possível firmar causa de comunicabilidade no que tange, no que se refere a excluir a comunhão no regime da comunhão universal de bens? Perfeitamente. É plenamente passível. Assim sendo, pessoal, com base nessas orientações, foca os olhos aqui. Eu vou trabalhar contigo alguns pontos específicos. Primeiro, pessoal, no regime da comunhão universal de bens, o cônjuge superstício, ele não concorre com os seus descendentes. Essa que é a ideia a priori. Não há essa concorrência. Posto que há, de fato, pessoal, em favor da sociedade conjugal, o fenômeno da ameação. Então, em tese, A tem 50% desse acervo patrimonial que se comunica, e B também tem 50% desse acervo comunal que se comunica. Essa que é a ideia ontológica. Assim sendo, pessoal, é plenamente possível haver, nesse contexto, a incidência de bens incomunicáveis e ditos bens comunicáveis. Só uma curiosidade pontual e peculiar, pessoal, atualmente a jurisprudência ela é clara em autorizar que o companheiro e a companheira no sistema de união estável possa adotar, pessoal, o regime de bens por contrato de conveniência envolvendo essa temática da comunhão universal de bens. Isso é feito por um contrato de conveniência. Em contrapartida, falando do casamento em si,
pacto antinupcial. Beleza? Tranquilo? Assim sendo, pessoal, veja a ideia. Existe, portanto, um acervo patrimonial incomunicável e existe um acervo patrimonial comunicável. Diante dessa circunstância, pessoal, tem havido discussões jurisprudenciais quanto à possibilidade ou não de haver plena concorrência sucessória com o cônjuge sobrevivente. Assim sendo, pessoal, olha só, preste atenção, surgem duas correntes. Duas correntes que vão tratar, pessoal, que vão discutir pontualmente essa possibilidade ou não de concorrência sucessória. A primeira delas, pessoal, que é, por sinal, adotada amplamente pela doutrina, ela diz o seguinte, que o cônjuge sobrevivente ele fica excluído da concorrência sucessória com os seus descendentes se houver, portanto, patrimônio comum. Porque, pessoal, trabalha-se aquele entendimento. Se é meieiro, não é herdeiro. Se é herdeiro, não é meieiro. Tá? Então, para a primeira corrente, pessoal, destacando aqui Flávio Tartucci, né? Destacando, lembrar de um aqui, Francisco José Carrali e outros mais, traz o entendimento pontual que se o cônjuge, presta atenção, se o regime do casamento for da comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente, nesse caso, pessoal, ele fica privado da concorrência com seus descendentes se houver o que, gente? Patrimônio comum. Isso é dado porque é garantido o que, gente? A sua ameação. Já é garantido a sua ameação. Agora, pessoal, existe uma segunda corrente que ela é mais apoiada em construção jurisprudencial e ela diz categoricamente, pessoal, que é afastada a concorrência sucessória sem qualquer exceção. Então, veja, se formos buscar ao pé da letra o artigo 1829, ele deixa bem claro, pessoal, 1829, olha o que diz o dispositivo. Abre aspas. A sucessão legítima defere-se na hora seguinte. Concorrência entre os descendentes com o cônjuge sobrevivente. Ressalvado o que, gente? Se o falecido estiver no regime da comunhão universal. Contudo, pessoal, há uma construção, portanto, de discussões no que tange especificamente, pessoal, a relação entre o patrimônio incomunicável com o próprio patrimônio comum. Há esse expoente de discussão. E, não obstante, a própria literatura da lei dizer claramente, ressalvado uma exceção, a ver o que, gente? O falecimento do decújo pelo regime, sendo casado à época pelo regime da comunhão universal. Então, aqui está claro e translúcido. Mas, como o direito gosta de ter vozes, há as linhas doutrinárias e jurisprudenciais. Na doutrinária, o cônjuge sobrevivente ele fica, pessoal, excluído, privado da concorrência com seus descendentes. Porque a base clara aqui é o do artigo 1829, pessoal. Agora, em contrapartida, há discussões jurisprudenciais em que afastam a concorrência sucessória. Aliás, bem lembrado, eu coloquei aqui para vocês as duas correntes. E, por sinal, pessoal, aproveitando o livro do Tartucci, eu coloquei aqui várias jurisprudências que trabalham atinamente essa informação. Tudo bem? Deixem aí a sua anotação, deixem aí as orientações que você entender necessárias, porque realmente o tema é bastante longo. Bem, pessoal, o outro ponto de discussão, ainda do artigo 1829, inciso 1, é no que envolve o regime da separação de bens. É o que envolve o regime da separação de bens. Aqui, meu amigo, minha amiga, eu vou estender um pouco a informação, porque as discussões elas são férteis. Sabe por que elas são férteis? Bem, vamos pegar pontualmente a própria literatura do inciso 1 do artigo 1829. Vamos lá. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado com o falecido no regime da comunhão universal, já estudamos isso, ou da separação obrigatória de bens. Meus amigos, eu tenho certeza, seja comigo ou com outro professor, você estudou esse regime de bens da separação obrigatória de bens. Você estudou, você conhece.
E lembra categoricamente que a disciplina do dispositivo que trata no Código Civil do regime da separação obrigatória ou legal de bens não é o 1640, é o 1641. Pessoal, um dos artífices, autores, né, do Código Civil, né, da sua construção, ele, à época, houve uma discussão por parte dele, inclusive identificando que não havia nenhuma impropriedade entre essas duas particularidades. Pessoal, mas isso gera dificuldade. Por quê? Porque, veja, pessoal, os artigos são completamente distintos. O artigo do que faz referência à separação obrigatória, pessoal, é o artigo 1641 do Código Civil. Vamos lá? 1641. Não tem nada a ver com 1640, parágrafo único. O 1640, parágrafo único, pessoal, ele fala da separação convencional. Mas eu vou já te explicar isso de forma bem clara, com muito calma, com muita dedicação a você. Bem, nesse contexto, deixa eu colocar aqui o azinho, porque fica meio feio, sabe como eu sou chato. Bem, o artigo 1641 diz o seguinte, do Código Civil, abre aspas, é obrigatório o regime da separação de bens no casamento, 2 pontos. Veja que aqui está tratando categoricamente quanto ao regime da separação legal ou obrigatória de bens. O primeiro inciso, pessoal, diz o seguinte, das pessoas que contrariem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. O inciso 2, que recebeu modificação da pessoa maior de 70 anos. Isso aqui é importante, tá? Já vou explicar por quê. E, subsequentemente, do inciso 3, de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Pessoal, fazendo um adentro com o direito de família, olha só, pessoal, fazendo um adentro, no direito de família, você estudou pontualmente que existe uma idade mínima chamada de idade núbil, que é a idade para casar. Você estudou isso e sabe categoricamente que existe uma idade mínima, uma idade núbil, que é a idade para casar. E essa idade ela é tão importante a nível do direito civil, parte geral e também parte de família civil 5, porque ele vai ser um ponto modal crivo para que as pessoas possam estabelecer o vínculo afetivo, que inclusive estabelece, pessoal, dentro da sua natureza, portanto, do casamento. Então veja, nesse contexto de consequência, o sistema jurídico brasileiro admite o casamento com pessoas que estejam na idade de 16 anos, que no Código Civil Brasileiro está no parâmetro de relativamente incapaz, que vai, evidentemente, dos 16 completos aos 18 incompletos, ele tem a chamada idade núbil. Bem, aqui o que se fala, aqui se prova, vamos aqui ao artigo 1517 do Código Civil, abre aspas. O homem e a mulher com 16 anos podem casar. Então é plenamente possível o casamento com 16 anos de idade. Agora, pessoal, a questão que pondera aqui o exame crivo era uma antiga redação dada pontualmente no Código Civil, em especial no artigo 1520. Eu não me recordo mentalmente o número da lei, mas foi no ano 2019, que tratava pontualmente, pessoal, da possibilidade de haver o suprimento judicial do consentimento para menores de 16 anos. Então, veja, a idade núbil é 16 anos. A idade núbil é 16 anos. Só que, pessoal, a pessoa, mesmo com 16 anos, não pode chegar, se aproximar do outro e já casar. Não é assim, não. Né? Você vai lembrar só alguns pontos, ainda no que tange a matéria de família, para a gente entender as sucessões. Mas, nesse contexto e consequência, vamos aqui ao 1520. Pessoal, aproveitando aqui o gancho da antiga redação com a atual, eu vou ler a antiga redação, tudo bem? E em seguida eu vou ler a redação atual. Veja aqui, de forma clara, o Código Civil na redação original, na redação anterior à lei de 2019, só eu peço ver não lembrar de cabeça, é a lei 13.811 de 2019, ela tratava de uma possibilidade de afastar repercussões criminais. Vamos aqui. Excepcionalmente, dá para ler, tá, gente? Artigo 1520 na redação original.
abre aspas, excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil, ou seja, 16 anos, para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. O que o dispositivo quis fazer referência, na sua síntese ontológica, é evitar, portanto, a condenação por parte do indivíduo por crime de estupro e outras repercussões penais. Só que, pessoal, houve uma série de críticas, não somente nacionais, mas principalmente internacionais, porque é um tipo de redação que não se contempla nos países ocidentais democráticos. É uma redação completamente, pessoal, retrógrada. As legislações europeias gerais não admitem esse tipo de situação de um menor ficar casando para evitar, pessoal, que o outro repercuta com o cumprimento de uma sanção penal. Isso aqui não era cabível. E eu posso te dizer, veementemente, que vários juristas, inclusive de forma muito enfadonha, muito forte, criticavam esse dispositivo. Bem, nesse contexto de consequência, houve um avanço tardio ou não vamos tratar do caso, mas houve um avanço legislativo na matéria. Bem, o artigo agora, do 1520, na sua redação atual, diz o seguinte, abre aspas, não será permitido em qualquer caso o casamento de quem não atingiu a idade núbil. Então, em qualquer caso, não tem conversa, cara. Se você não tem 16 anos de idade, você não pode casar. Você não pode ter um relacionamento afetivo mais aprofundado com essa pessoa. É vedado categoricamente. E aí vem o dispositivo que é a observação do 1517, como você já foi tratado conosco, fala da idade núbil, 16 anos de idade. Então, pessoal, a situação que vai envolver, vamos voltar aqui o 1641, que é a matéria. O 1641, ele só faz uma autorização pontual de suprimento, pessoal, quando o indivíduo está numa situação de estar entre 16 e 18 anos e não tem o consentimento dos pais. Eles não têm essa aprovação dos pais. E aí, pontualmente, vai desaguar especificamente no suprimento judicial, tá? Desculpa, gente. No suprimento judicial do consentimento. Tudo bem? Bem, então, recapitulando, no regime da separação obrigatória de bens, pessoal, ela se dá em 3 situações distantes. Ela é chamada legal porque a lei impõe categoricamente essa referência. No primeiro caso, as pessoas que contraírem quando observando as causas suspensivas da celebração do casamento, das pessoas que sejam maiores de 70 anos de idade e das pessoas, pessoal, que dependem do suprimento judicial de consentimento, tá? Nesses casos pontuais. Aí faço referência com vocês à atual redação do artigo 1520, com base na Lei 13.811 de 2019. A lei, portanto, é a 13.811 de 2019. Bem, dando seguimento à nossa trajetória, pessoal, olha só. No que se refere à pessoa maior de 70 anos de idade, eu não sei se eu separei o julgado, só um instantinho. Eu creio que eu devo ter separado. Não separei. Mas nós vamos tratar aqui. Bem, depois eu vejo o material e te cito o julgado para vocês estudarem, tá bom? Então veja, pessoal, no que se refere às pessoas maiores de 70 anos de idade, tá? Suponhamos que haja uma união estável formada com esse indivíduo maior de 70 anos de idade, pessoal. A legislação brasileira, pessoal, foi submetida a uma releitura jurisprudencial e temos um julgado emblemático de 2015, já nós vamos ver ele, tá? Pelo menos eu vou te citar o número do julgado, em que deixou bem claro, pessoal, que é plenamente admitido no sistema jurídico pátrio, pessoal, que haja, portanto, no sistema da união estável, veja que não é casamento, observar o regime da separação obrigatória de bens. Aliás, pessoal, ao bem da verdade, pelo menos eu coloquei aqui a tese jurídica do STJ tratando da matéria. Pelo menos eu separei aqui a tese jurídica. Na tese jurídica, ela é bem clara, pessoal. O que são isso aqui? São uma expressão, né, uma informação de cunho doutrinário, pontualmente, né, que não é uma súmula, que representa uma síntese de precedentes jurisprudenciais.
tá? O tratamento dele, pessoal, é de teses formadas. Trata-se, portanto, do entendimento dos tribunais, me retificando, dos tribunais, em que sintetizam precedentes, tá? O precedente que eu iria ler para vocês é esse bem aqui, mas já está aqui na tela do computador, tá bom? Por favor, peço que anotem, tá ok? Peço que anotem. Bem, a tese jurisprudencial, no seu pontual premissa número 6, traz o seguinte, pessoal. Na união estável de pessoas maiores de 70 anos de idade, impõe-se o regime da separação obrigatória legal, sendo possível a partilha de bens adquiridos na constância da relação, desde que comprovado esforço comum. Veja que o entendimento exponencial, mesmo que haja separação obrigatória, pessoal, no que tange a partir de bens adquiridos na constância da relação, desde que comprovado esforços comuns. Mas o que pondera inicialmente a nossa conversa é que é plenamente possível e obrigatório, por sinal, a incidência do regime da separação obrigatória de bens na união estável, mesmo que a literatura jurídica trate especificamente, pessoal, de casamento, tá? O julgado que eu iria ler para vocês é esse bem aqui, pessoal, tá? Que é bastante emblemático e importante. Vou ler aqui, pontual para vocês, é RESP 1171-820, tá bom? Então, em si, é o RESP 1.171.820, tá? Mas a tese jurisprudencial, na sua premissa número 6 aqui, tá? Ela é a tese jurisprudencial número 50, ela já traz a informação bem clara. Na união estável de pessoas de 70 anos de idade, impõe-se o regime de separação obrigatória. É imposto, não tem conversa. Sendo possível a partir dos bens adquiridos na constância da relação, desde que comprovado o esforço comum. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, agora, pessoal, retomando o raciocínio aqui. Bem, retomando a linha de raciocínio. Feito todas essas considerações iniciais, pessoal, agora vamos aqui. Existe uma discussão pontual nessa medida e consequência da concorrência sucessória no que tange ao regime da separação de bens, com a interpretação extraída, pessoal, da súmula 377. Tá aqui, 377 do STJ, do STF. Essa súmula, pessoal, é de 1964. Essa súmula, ela é antiga. Ela remete, portanto, pessoal, não à inspiração dada no Código Civil de Miguel Reale, que é de 2002, Lei 10.406. Essa súmula é de 64. E ela trazia o seguinte conceito, seguinte orientação. Olha só. No regime da separação legal ou obrigatória de bens, comunica-se os bens adquiridos na constância do casamento. Então ela traz essa referência, pessoal, de comunicação, portanto, de bens e, nesse contexto e consequência, pessoal, a informação de que haja essa comunicação. Agora veja, essa interpretação do artigo 377, ela tem sido utilizada pelos tribunais, em especial ao próprio STJ. Lembrar, pessoal, que na época de 64, essas matérias de ordem infraconstitucional, desculpa, elas eram apreciadas pelo próprio STF. Hoje não, hoje já está separado mesmo o arroz e o feijão. Tá? Não obstante pontuais discussões, mas é bem clara a sistemática de divisão de matérias no que tange ao STF e ao STJ. O STF é a Corte Constitucional, matéria de ordem constitucional. STJ, a Corte Infraconstitucional. Discute leis, né? Em tese. Bem, dando seguimento nesse contexto, pessoal, nós vamos pairar o exame clínico com esse julgado aqui separado. Não é esse. Só um instantinho, esse. Bem, vamos ter que ponderar e analisar pontualmente esse julgado. Por quê, pessoal? Esse julgado, ele é de 2018, ok? E ele traz uma releitura no que se refere, pessoal, à aplicação da súmula 377 do STF. Vamos ler o julgado aqui, na sua ementa. Olha só. No regime da separação legal de bens, comunique-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum. Trata-se de quê, gente? De uma releitura da antiga súmula 377. No regime da separação legal de bens, comunique-se os bens adquiridos na constância do casamento.
editada à época do Código de Bevilacqua, pessoal, levando em consideração que a Suprema Corte, o STF, decidia matéria de instâncias de legislação federal. Era competência, portanto, da matéria fazer essas interpretações infraconstitucionais, que hoje são feitas por quem, gente? Pela Corte Infraconstitucional, que é o STJ. Assim sendo, pessoal, o que nós temos que ponderar? E não obstante a translúcida regra aqui do artigo 1829, olha só, 1829, inciso 1 do Código Civil, que diz o seguinte, abre aspas, aos descendentes em concorrência com o consobrevivente, salvo se casar no regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória de bens, já vou explicar isso aqui, nós temos que interpretar com base nesse entendimento jurisprudencial, que deva ser feito, pessoal, a aplicação da súmula 377. Nesse sentido, primeira conclusão, você vai interpretar em concordância com o artigo 1829.1, segundo a orientação transitada em julgado do STJ acerca da releitura da súmula 377. Assim sendo, no regime da separação legal de bens, comunique-se os bens adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado esforço comum para sua aquisição. Então, haverá, pessoal, mesmo que ontologicamente, veja aqui, mais uma vez, pessoal, é o regime da separação de bens. É o regime da separação de bens. É formado dois núcleos perfeitamente incomunicáveis. Mas o STJ com o STF, trabalhando uma sistemática de interpretação, relendo a súmula 377, veja que é um julgado recente, gente, 2018, traz o entendimento que é sim plenamente possível através de uma nova leitura da súmula 377 aplicá-la. Subsequentemente, pessoal, você tem que concluir também que existe a possibilidade de concorrência sucessória no regime da separação obrigatória de bens. Que existe essa possibilidade. Então, mesmo que haja uma separação obrigatória de bens, não existe, nesse contexto de consequência, uma separação dita absoluta dos bens. Não existe essa separação absoluta dos bens. E outro ponto interessante associado é que você deve observar esse regime da separação legal obrigatória igualmente, de forma igual, de forma equivalente no que tange à união estável. Bem, pessoal, não tenho como criar outras delongas de informações, mas é importante eu trabalhar com vocês um julgado pontual de 2010. Um julgado pontual de 2010. Diário Oficial, aliás, de 2009, mas foi publicado no Diário de 2010. Esse julgado aqui, ele é importante, pessoal. Ele é muito importante para a nossa matéria. Por quê? Porque, pessoal, ele traz uma revisão, tá, pontual do que tange no que se refere à separação obrigatória de bens. É um julgado isolado, é um julgado pontual, que inclusive traz um contexto doutrinário próprio. Ele traz um contexto doutrinário próprio. Mais ou menos assim começa. Regime... Só um instantinho, gente. Regime da separação. Bem aqui. Então, pessoal, ele traz inclusive uma releitura da matéria. O caso foi o seguinte, pessoal, bem simples, bem tranquilo. Olha só. Um senhor de idade, viúvo, lá para os seus 50 e poucos anos, pessoal, ele se juntou, né, formou um vínculo afetivo com uma jovem de 21 anos. Esse cara tinha 50 e poucos anos já, inclusive viúvo, se juntou com uma jovem de 20. Até então, normal, tranquilo. Só que o problema, pessoal, é que, segundo a Flávio Tartucci, ao citar esse julgado, havia claras informações que havia interesses escusos, isso aí é a orientação do jurista lá, interesses escusos por parte dessa pessoa que estava se juntando. E associadamente, pessoal, nos próprios autos processuais, havia informação que a pessoa estava com problema de saúde. Então, pessoal, nesse caso pontual, o próprio STJ, ele trouxe
uma orientação específica acerca do caso, acerca da matéria. Veja que nesse caso pontual, só identificar aqui o trecho, bem aqui, ele trouxe uma nova divisão doutrinária, uma nova percepção doutrinária. Vamos aqui. Ele diz o seguinte: o regime da separação obrigatória de bens previsto no artigo 1829, inciso 1, é gênero que consagra duas espécies: a separação legal e a separação convencional. Pessoal, se formos buscar de forma atina ao enunciado número 270, que por diversas vezes o próprio STJ já aplicou, diz o seguinte: enunciado 270 da CJF, olha o que diz. O artigo 1821, inciso 1, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com os descendentes do autor da herança quando casado no regime da separação convencional de bens ou se casado no regime da comunhão parcial de bens ou da participação final dos aquestos. Pessoal, categoricamente, são regimes diferentes. São regimes com base, pessoal, doutrinárias diferentes. Mas o STJ, dando uma atenção pontual a esse senhor, a essa pessoa, à época com 50, 51 anos de idade, no processo de contas, já viúvo, com situação de saúde problemática, e estando, portanto, essa jovem de 21 anos, segundo informações, com interesses outros, né, não necessariamente afetivos, o STJ trouxe a emblemática interpretação nesse sentido. Essa separação convencional, pessoal, ela está pontual expressão no parágrafo único do artigo 1640. Vamos já ler isso aí. Então vamos aqui, segundo o STJ, na sua interpretação doutrinária. O regime da separação obrigatória legal de bens é previsto no artigo 629, inciso do Código Civil, é o gênero que consagra duas espécies: a separação legal e a separação convencional. Uma decorrente da lei e a outra da vontade das partes, e ambas obrigam os cônjuges, uma vez estipulado o regime da separação de bens, à sua observância. Não remanesce para o cônjuge casado, mediante separação de bens, direito à meação. Excluiu, viu? Tampouco a concorrência sucessória, respeitando o regime de bens estipulado, que obriga as partes na vida e na morte. Nos dois casos, perante o cônjuge sobrevivente, no herdeiro necessário. Então, pessoal, aqui é clara releitura doutrinária para o STJ. Agora, foi uma decisão de 2010, ou perdão, de 2009, mas publicada em 2010. E não reflete, pessoal, jamais essa nova orientação aqui, clara, de 2018 do STJ, tá? Publicada em 2018 e julgada em 2018. É essa orientação recente que você tem que trabalhar. Só que você tem que trabalhar em conjunto com o enunciado 270 do STJ. Bem, tratando da última parte, esse vídeo está longo, né? Dá para perceber com muita informação. O dispositivo, pessoal, ele trabalha pontualmente duas referências: da separação obrigatória de bens e em seguida ele trata da separação convencional. Quer ver? Vamos ler aqui, ó. 1640, parágrafo único. Artigo 1640, abre aspas. Não havendo convenção, repito, não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges do regime da comunhão parcial. E a própria lei diz o seguinte, gente, olha só: poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este código regula, quando a forma reduzir-se a ter uma opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto nupcial por escritura pública nas demais escolhas. Pessoal, o jurista Flávio Tartucci, e eu concordo com ele, assina embaixo, ele chama isso de um cochilo legislativo. E, tecnicamente, é chamado de erro de prognose do legislador. Ou seja, houve um cochilo, né? Houve uma desatenção. Então, o que ocorre? Você tem que, nesse sentido, reinterpretar o 1829, inciso 1, com base na própria consolidação doutrinária desses juristas e juízes também e ministros do STJ aqui que sentaram para elaborar esse enunciado. Olha o que diz o enunciado 270. O artigo 1829, inciso 1, só assegura ao cônjuge sobrevivente o direito de concorrência com descendentes do autor da herança quando casado no regime da separação convencional de bens.
Está aqui. Não seria uma situação categórica de exclusão. Categórica de exclusão. Há um projeto de lei, pessoal, para tentar corrigir essa peculiar informação aqui associada. Inclusive incluindo aqui o artigo 1641. Há em tramitação no Congresso. Tá? Bem, pessoal, aula muito longa, tá bom? Senão vocês não vão pegar mais informações. No nosso próximo encontro, vamos tratar pontualmente do regime da comunhão parcial de bens. E aí, pessoal, muito mais informações. E vou te dizer que existem 3 correntes. Não obstante a expressa e, para mim, translúcida informação aqui, não deixa dúvidas. Inclusive, ela compartilha da orientação desse enunciado, mas, feliz ou infelizmente, direito tem vozes, direito tem correntes. Pessoal, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por vocês terem ouvido, espero realmente ter lhes ajudado, espero realmente ter compartilhado da melhor informação possível para vocês, informação inclusive atualizada. Deixe seu like, compartilhe. Pessoal, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.